e uma reviravolta no caso Gustavo Cuéllar. Informação trazida pela imprensa paulista disse que o Corinthians recuou na negociação no volante. E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre isso, sobre o que disse o jornalista Samir Carvalho do UOL, e a partir agora sobre essa nova possibilidade de daqui a pouco o Inter voltar a tentar o jogador. Além disso, também quero te falar sobre o treino que ocorreu nesta segunda-feira no CT Parque Gigante, o penúltimo treino antes do jogo contra o Nacional. E inclusive quero te falar sobre um novo reforço inesperado que o técnico Mano Menezes pode ter para essa partida. E além disso, quero te falar sobre uma notícia que vem gerando certo euforia por parte dos torcedores do Internacional nas redes sociais, que é o caso Roberto Firmino, que começou a seguir diversos jogadores do Internacional. Eu quero te explicar aqui no vídeo de hoje se existe alguma mínima possibilidade de ele vir para o Inter, lembrando que ele foi sondado realmente por esta direção no começo dessa temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem a Centauro, que é a melhor loja de artigos esportivos da América Latina. E lá tu pode encontrar desde camisetas do Internacional até chuteiras, tênis, qualquer tipo de peça e artigo esportivo. E aqui eu vou te dar um cupom presente para ti. Canal TN10. Com esse cupom, tu ganha 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. E o melhor de tudo, que tu pode usar esse cupom quantas vezes tu quiser. Então, se tu quer comprar uma chuteira para tu pelado, quer comprar uma camiseta do Inter, inclusive lá tá na promoção, não perde tempo, vai aqui no primeiro link na descrição que tu vai ser direcionado diretamente lá pro site da Centauro, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Inter, que nessa segunda-feira, pela parte da tarde, se reapresentou no CT Parque Gigante, focado já para o jogo contra o Nacional nessa próxima quarta-feira, um jogo importante para o Inter, porque em caso de vitória, o Inter não matematicamente já se classifica para a próxima fase. Na última rodada tem só que decidir se vai ficar em primeiro ou segundo do seu grupo. É um jogo muito complicado pelos últimos jogos que o Inter vem fazendo, não vem fazendo boas partidas, isso tem que ser falado, mas vale ressaltar que o Mano vai ter alguns reforços para esse jogo, tá? Além do Gustavo Campanharo, que retorna da suspensão, né, no jogo contra o Campeonato Brasileiro não pôde atuar, Rodrigo Moledo volta de questão de desgaste físico, Pedro Henrique também retorna, né, depois de um desconforto no tornozelo, e um reforço inesperado que é o Gabriel Mercado, que deve voltar a ser relacionado, deve ficar no banco de reservas, e é um jogador que também está recuperado, né, da sua lesão na coxa e deve ser relacionado para esse jogo contra o Nacional. Mais um atleta aí que o Mano vai ganhando, né, de pouquinho em pouquinho, além dos jogadores que já tinham voltado no jogo passado, como o Vitão, Fabrício Bustos, o próprio Alan Patrick, o Luiz Adriano, inclusive marcou gol. Então o Mano vai começando a ganhar mais algumas opções. O desfalque realmente que o Mano vai ter para essa partida é o Nico Hernandes, tá? O Nico Hernandes, ele tá suspenso, foi expulso no jogo contra o Metropolitanos e é um atleta que não vai estar à disposição. Com isso, a tendência é que a dupla de zaga seja Vitão ao lado do próprio Rodrigo Moledo, tá? Aí as laterais deve ter o René, deve ter o Fabrício Busto, o John deve retornar ao gol. Ao meio de campo que deve ter ali Gustavo Campanharo, deve ter o Johnny ao lado dele. Aí deve ter o Alan Patrick, Wanderson, né, DP não Pedro Henrique e na frente o Luiz Adriano. Essa escalação que o Mano deve mandar a campo deve ser essa a tendência de momento, tá bom? Além disso, também eu quero falar com vocês exatamente sobre esse caso Gustavo Cuéllar. Informação trazida agora à tarde pela imprensa paulista, mais precisamente pelo jornalista Samir Carvalho do UOL. Ele trouxe que o Corinthians recuou na negociação pelo Gustavo Cuéllar. Depois que o Corinthians chegou no mesmo patamar que o Inter, que era acertar salários e tempo de contrato com o jogador, algo que o Inter já tinha feito desde dezembro do ano passado. Só que ainda faltava uma liberação junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. O Corinthians foi, perguntou valores para o Al Hilal e o Al Hilal pediu cerca de 5 milhões de dólares. Se a gente for colocar no preço do real, dá 25 milhões de reais por um jogador de 29 anos.
Dito isso, o Corinthians recuou nessa negociação, o Inter já sabe desses valores, o Inter fez uma primeira proposta naquele tipo de proposta que o Inter gosta de fazer, então ali 13 milhões de dólares, parcelamento de 32 vezes, né, parcelamento em muitos meses, né, e cada mês o Inter paga um pouco, o Inter paga uma entrada no começo, depois paga o resto parcelado, como o Inter fez com o Vannes, como o Inter fez com o Pedrinho, como fez com o Alan Patrick, como fez com o Bustos, como fez com uma série de atletas que o Inter trouxe, que está nesse plantel, o Inter gostaria de fazer novamente com o Gustavo Cuejara. Corinthians olhou para esses valores, não gostou, recuou. Pode ser uma recuada estratégica? Pode. Mas o Al-Hilal não tá nem aí, porque o Al-Hilal, como todo mundo sabe, não precisa de grana. Eles estão para oferecer 200 milhões por mês pro Messi. E o que é 5 milhões de dólares para ele? Não é absolutamente nada. Então, nesse momento, a negociação está muito complicado. E até mesmo a tendência é que ele permaneça no próprio Al-Hilal para a próxima temporada. Pelo menos essa é a decisão de momento, tá bom? Até porque um outro estrangeiro deve deixar. E a negociação com o Messi não tá andando para frente. Inclusive, a tendência é que o jogador argentino retorne para o Barcelona. Com isso, né, o clube árabe terá que ir atrás de uma outra estrela, não vai custar tão caro, talvez não tenha que custar a vaga de estrangeiro, e o Luciano Vieto, que já é um estrangeiro, está deixando o Al-Hilal, então o Cuejara não precisaria deixar a equipe árabe para abrir uma vaga de estrangeiro, tá bom? Outra informação que eu quero trazer, e essa que gerou uma certa euforia por parte dos torcedores do Internacional, é o Roberto Firmino, né, que é um jogador que ficou livre no mercado, né, depois da sua passagem pelo Liverpool. É um jogador que terminou o contrato, né, ainda não terminou, agora no dia 31 de junho termina o seu contrato com o Liverpool, e aí ele se torna um agente livre, né? O Inter tinha sondado esse jogador no começo da temporada, antes de fechar com o Ener Valencia, mas um acontecimento que aconteceu nessa semana começou a trazer uma certa euforia para os torcedores do Internacional, que era o fato do Firmino começar a seguir o Luca, jogador da base do Inter, começar a seguir o René, começar a seguir o Alan Patrick, né? Então algum movimento ali do Firmino começando a seguir alguns jogadores do Internacional. A gente sempre sabe que daqui a pouco existe até um indicativo que realmente possa vir para o Inter, né? Quando um atleta começa a seguir atletas, jogadores ou o próprio clube dentro do seu Instagram, né? Dentro das suas redes sociais. Mas nesse momento não existe nenhum indício ou algum tipo de informação que faça o Firmino vir para o Inter, tá? Foi algo mais mesmo ali, coincidência mesmo. Inclusive a tendência é que o Firmino está sendo tentado pelo Barcelona, né? Já se falou também no Real Madrid depois da saída do Benzema. Então é um jogador ainda com muito mercado da Europa, com mercado em grandes clubes da Europa. Nem estou falando em clubes médios, estou falando em grandes clubes por lá, né? Ainda quer tentar uma seleção brasileira, né? Indo para grandes clubes ele vai conseguir uma seleção brasileira. O Inter quase trouxe o Roberto Firmino lá em 2017, né? Ainda quando ele estava no Hoffenheim, antes de ir para o Liverpool, né? Não conseguiu naquela época, né? Agora não, muito difícil conseguir, só se for daqui mais para frente, quando ele já estiver mais na sua fase final de carreira. Nesse momento não existe nenhum tipo de tendência ou algum tipo de negociação para que esse atleta possa vir ao Internacional, até porque o Inter já contratou o seu centroavante, que é, né, o Ener Valencia, que é um jogador que deve pisar em Porto Alegre aí no próximo dia 12 de junho, né? Tem a final da Copa Turca agora no dia 11, e depois do dia 11 ele tem que ele seja anunciado como novo reforço do Inter, e aí ainda nesse mês de junho ele possa pisar em Porto Alegre para começar, inclusive, fazer uma intertemporada junto com o técnico Mano Menezes, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações junto ao Internacional. Um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!